Copa? Vocês estão ansiosos pra Copa? Vocês estão ansiosos pra Copa? Eu tô, velho. Confesso que eu tô. Tô ansioso, sim. E... E é isso. Vou admitir que eu estou ansioso. Deixa eu arrumar aqui a tela. Boa. Vamos lá, então. O Roncaglia falando sobre o Ciro. John Ribeiro. Cheguei mais rápido que um jato de milhões. Boa noite. Boa noite, John. Como é que você tá, mano? Tá bem? É nóis. Tudo nosso. Nada deles. Ele tira essa crítica de estudos como os que eu faço, Bresser Gabriela. Pereira, Nelson Marconi. E outra coisa, desculpa. Ele foi aprender com os nossos grupos de Aonde estudo. poderíamos estar se essa... Nelson Marconi. Ô, o Nelson Marconi é da hora, mano. Da hora, velho. Professor é da hora mesmo, mano. Pensa num cara da hora. Pô, eu fiquei triste porque ele era muito fã da Gal. Quando tava lá na campanha lá. Aí ele pegou uma amizade comigo lá, porque ele descobriu que eu era músico e que eu gostava de música popular brasileira e tal. Aí ele pegou amizade comigo lá e ele pira na Gal, tá ligado? Porra, aí... Quando ele morrer, a Gal morreu, tá ligado? Lembrei dele na hora, mano. Dele. Inclusive, ele tira essa crítica de André, eu queria te perguntar o seguinte, como é que você enxerga a crítica que é feita ao Lula por parte até do Ciro, enfim, de várias pessoas, no sentido de quando ele teve a chance ele não ter industrializado de fato e definitivamente o Brasil e ter feito mais assistencialismo? Como é que você enxerga isso? Não, eu acho que tem valor a crítica dele. Inclusive, ele tira essa crítica de estudos como os que eu faço, Bresser Pereira, Nelson Marconi. E outra coisa, desculpa. Ele foi aprender com os nossos grupos de Aonde estudo. poderíamos estar se essa industrialização gigantesca tivesse acontecido? Então, mas aí depende vem um ponto. A crítica do Ciro é acertada, mas o problema é como a gente sai dela. Então, novamente, eu tenho tendência a ganhar peso. Então, sempre vai ser uma luta para mim, eu sempre vou ter que lutar contra isso. Nunca vai ser fácil. E se eu parar de lutar, eu engordo. Esse é o problema da economia brasileira. Ela tem a tendência a inchar o setor de serviços. Isso é típico de economias periféricas, subindustrializadas e retardatárias. O setor de serviços enche rápido, porque você não tem emprego na agricultura, a agricultura se desenvolve rapidamente, substitui mão de obra por máquina e joga isso para a indústria e serviço. Se a indústria não estiver bombando, esse cara vai trabalhar na mercearia, vai trabalhar em contabilidade, vai virar professor de escola, né, de ensino fundamental, vai virar psicólogo, vai virar administrador, por quê? Advogado. Claro, e pior que isso é verdade mesmo, assim, ó. Repara isso aí, ó. Repara isso que eu tô... Ó, faz uma análise em relação à sua vida e às pessoas que estão em volta de você. Você já viu alguém falando que vai abrir um negócio, vai trabalhar por conta, coisa e tal, que é fabricar alguma coisa, fazer alguma indústria? É muito raro, cara. É geralmente no ramo de serviço. Ah, vou abrir meu negócio. Negócio em ramo de serviço. Boa noite, G. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Didi. Você vê? Já reparou isso aí? Ah, o meu parente coisa e tal vai abrir um negócio. Pode reparar que é serviço. Raramente é uma fábrica de produzir alguma coisa. Por quê? Porque ele não tem trabalho na indústria. Então ele vai para o setor de serviços. E aí no setor de serviços tem uma porrada de gente querendo trabalhar. Eu nunca vi o Roncaglia criticando o Ciro, não. Primeira vez que tô vendo. Vai criticar nesse aí? Não vi ainda, né? Não tem dinheiro para todo mundo. Muita gente vai ganhar muito, muita gente ainda mais vai ganhar pouco. Isso é um problema estrutural nosso. Aí dizer que o Lula não fez nada, cheguei a falar assim, pô, o Lula teve chance e não fez. É aqui que eu né, me separo do Ciro. Porque como eu estudo um negócio há muito tempo e eu vejo como é difícil, porque a gente está tentando fazer isso desde os anos 30. O Vargas morreu porque ele estava tentando fazer isso. É nesse nível. A gente teve uma ditadura porque o Brasil estava tentando fazer essa transformação industrial. É difícil, é pesado. Nenhum país tem facilidade para fazer isso. Quando a gente vai estudar os casos de quem se industrializou antes, gente, vocês têm noção qual que é o custo? Desculpa posso estar sendo ignorante, professor, mas acho que a crítica central do Ciro é que a indústria vem encolhendo, né? O Lula nem estancou, pelo menos, né? Fez assim, não, eu não vou crescer a indústria, mas pelo menos recuar ela não vai. Eu vou manter o parque industrial que tá aí. Acho que a crítica central dele vem nesse fator, né? Aí comparar o Vargas com o Lula, acho que não tem comparação, porque o Vargas ele conseguiu expandir o parque industrial. Na verdade, o Vargas conseguiu construir o parque industrial. Não é isso, até onde eu sei? Posso estar sendo burro, tá? Não quero ser o monarca da turma, não, mas
Até onde minha ignorância vai, é isso que eu entendi. Eu aderivo a esse podcast. Da industrialização da Inglaterra, vai perguntar pro indiano. Porque a Inglaterra produzia tecelagem e o indiano produzia tecelagem do jeito que vocês estão falando, em casa. Sabe o que a Inglaterra fez? Ela chegou na Índia e falou assim, ninguém mais pode produzir tecelagem em casa. Era cultural da Índia. A Índia era uma potência industrial durante a era medieval. A Inglaterra chegou e falou, não pode. Se você é um industrial britânico, você vai ficar feliz, não vai? Agora imagina que você é um trabalhador indiano. O Gandhi, ele nasce porque a Inglaterra começou a impor essas regras bizonhas. E ela falava assim, eu não tô brincando, ninguém pode produzir sal. O Gandhi, que era um advogado formado em Londres, e foi morar na África do Sul, foi ali que ele começou a se constituir como uma liderança no apartheid sul-africano. Ele chega na Índia, quando ele já era uma liderança, e fala assim, a gente não pode respeitar. Desobediência civil. Ele ia até o mar, ele avisava, eu vou até o mar e eu vou produzir sal. E o exército britânico, toda a polícia junto, isso está retratado no livro dele, Minhas Experiências com a Verdade. Ele chega no mar, pega a água, chega na frente do exército britânico, espera a água secar, fala, produzir sal. Me prenda. E é preso? E é preso. Aí que ele começava a fazer as greves, né? Porque aí depois tem um problema do Paquistão, né? O Paquistão queria se separar da Índia, ele queria que todo mundo vivesse junto, porque o Paquistão era parte. Engraçado que o povo... Essa crítica do Roncaglia, ela é muito semelhante àquela do Jabbour, né? Joga a crítica no ar. É uma crítica bem política, assim, né? Não concordo com isso tal, mas aí desvia o foco, né? É sempre com o objetivo de bater no carteiro, né? Vocês sentem isso também? Aquele do Jabbour, a gente ficou 1 hora vendo aquele programa. Ele fez 3 vezes isso sobre o Ciro e nunca ele direcionou a crítica, tá ligado? Nunca embasou a crítica. É sempre uma crítica ad hominem, né? Joga a crítica na pessoa e vai conversar sobre outro assunto que... Sabe? Não sei, eu acho estranho essas críticas assim, acho muito estranho. Roncaglia decepcionou, apoiou Lula já no primeiro turno e endossa algumas esperanças de que esse governo vai dar certo. Ele apoiou no primeiro turno? Eu não sabia disso não. Tô sabendo agora. Parte que era muçulmana, a Índia era hindu, eles ficavam brigando. E aí ele morreu porque um cara que admirava ele achava que ele estava atuando muito em favor da União, matou o cara. Ele matou o Gandhi, ele falou, eu gostava dele, mas ele estava permitindo que a gente continuasse vivendo junto e eu quero separar. Tipo John Lennon, o cara era fã. Então vocês entendem? Vocês acham justo o que a Inglaterra fez? Não, nem um pouco. Então esse é o ponto do livre mercado, ele tem custo, esse é o meu ponto. Dura, André. Só que quando você... A vida é dura pra caralho. Desviou, tá vendo? Ele tá fazendo uma crítica ao livre mercado já. Tá vendo? Vocês estão vendo o que eu tô falando? Ele faz uma crítica ao Ciro, só que ele não faz a crítica. Ele faz uma crítica ad hominem e muda o argumento e agora já tá criticando o livre mercado. Vamos concluir pra ver se é isso mesmo. Caralho. Agora imagina se você tá lendo a história do capitalismo, se você lê a história do capitalismo pela Inglaterra. Ah, uma delícia. Isso, leia a história do capitalismo pela Índia. Sim, opressão então, e morte. É o que eu tô falando. Sim. Sempre tá afetando alguém. Mas no Brasil tem como fazer isso? Tem. Industrializar o país? A gente dificilmente vai ser uma potência como a Alemanha, como os Estados Unidos, mas a gente tem espaço aqui para desenvolver. A gente já foi, né? O Brasil foi o país que mais cresceu entre 30 e 80 e se tornou uma das economias industriais mais aceleradas dessa época. Mas tu acha que agora, qualquer um dos dois se ganhar, quem tem mais chance de fazer isso? Ah, não, definitivamente é o Lula. E esse é o ponto, não tem a ver com o que eu gosto, não. O Bolsonaro já falou, a gente vai industrializar reduzindo imposto. Nenhum país se industrializou reduzindo imposto. Você pode reduzir imposto com outras ações integradas e coordenadas para nutrir a indústria. Agora, o que Joe Biden está mostrando, que a Alemanha está mostrando, que a França está mostrando, se não tiver o Estado articulando a iniciativa privada para produzir bens e setores que eles normalmente não produziriam, você não gera indústria. Tá vendo? Vocês viram o que eu tô falando? Vocês viram o que eu falei? Não tem uma crítica, entendeu? Não tem uma crítica. Simplesmente não tem a crítica. Ou eu que sou burro e não entendi. O mal menor continua sempre um mal terrível para o país. Doideira, né? Doideira? Doideira, velho.
Tipo, ele fala assim, não é fácil, coisa e tal. Aí ele começa a falar sobre a Inglaterra, aí critica o neoliberalismo, coisa e tal. É isso aí mesmo. O Jabur lá no Flow é a mesma coisa, sabe? Na verdade, parece que critica e depois concorda, porque assim, critica pra concordar, ou discorda concordando, né? Porque tudo isso que ele falou depois é exatamente o que o Ciro bate na tecla. Minha candidatura, quantas vezes o Ciro falou é que as pessoas. Eu já percebi isso também, cara. Tava até conversando com a minha esposa. As pessoas acham que o Ciro Gomes é candidato por ganhar, ou por perder, ou atrás de poder, ou coisa do tipo, entendeu? Acha que esse é o cerne da questão. Vou disputar a eleição para ganhar, ou coisa do tipo. E não é sobre isso, né? Ele fala várias vezes sobre isso. Não é sobre isso, não, cara. É sobre ser necessário mesmo, né? Pô, alguém precisa fazer, alguém precisa ter compromisso com essa agenda aí. Sabe? É embaçado. Tipo assim, se você tem compromisso com essa agenda e já é difícil demais, imagine se você não tiver compromisso com essa agenda. Então, é isso, pô. Que doideira, cara. Tô viajando? Acho que eu vi um economista querendo emprego. Você tá certo em comparar com o Jabur. Eles entendem que o Ciro tem razão, mas não tem força política para implantar o plano. Mas eu acho que nem isso, né, cara? Assim, esse povo. Esse rolê de não ter. Boa noite, Valber. Esse rolê de não ter força política para implementar o plano. Ele é um rolê de não acreditar na democracia? Ele é esse rolê? Porque assim, a gente tá lendo lá o livro do Brizola e eu vejo que existe uma corrente até dentro dos próprios comunistas que são mais radicais, que existem, que acredita que existe uma transformação através do sistema democrático, uma social-democracia. Será que essa galera tá tipo num rolê que é revolução, é isso? Porque isso de tirar o nosso direito de, sei lá, de sonhar ou de acreditar numa ideia, coisa e tal, pra mim é muito louco, tá ligado? Vassalagem aos banqueiros. Mas esses caras não são vassalo, mano. Não são não, G. Esse pessoal não é não, mano. O pessoal é desenvolvimentista, tal. Trabalhista desenvolvimentista, pô. Só que eu não sei, mano. Esse bagulho de Lula, Lula PT, Lula petismo, esse bagulho é um câncer no país, velho. Mano, e assim, esse negócio vai ficar muito louco, porque mesmo quando o Lula morrer, o PT vai continuar invocando o nome do Lula aí, mano, durante muito tempo ainda, tá ligado? Eu estou viajando em pensar que o Lula não vai assumir. Mano, o Ciro, ele falou uma parada na época da campanha, falou assim, ó, o Lula vai ficar viajando, o Alckmin vai governar, vai dar a parte identitária pro PT brincar e roubar os ministérios identitários, lá, Ministério do Índico, Ministério do Negro, Ministério do não sei o quê, pro PT roubar, vai entregar o Banco Central na mão do Economia e Banco Central na mão dos banqueiros, os caras continuar ganhando como sempre ganhou no Brasil, continuar mandando. E o Lula vai ficar por aí fazendo a política externa, viajando. O Ciro falou isso, velho. No rolê, é que é embaçado. O bagulho do Ciro é difícil, sabe por quê? Porque o Ciro, na época de campanha, é difícil ver. Não é que é difícil ver. A gente fica muito com aquela sensação de que é um político falando, fazendo politicagem, atacando o inimigo, uma estratégia de campanha. Quando na verdade, às vezes, o cara só tá falando uma coisa que ele sabe, tá ligado? Externalizando, sendo sincero e falando uma coisa que ele sabe. E muito provavelmente ele já devia saber sobre isso, porque o que tá acontecendo agora é exatamente isso. O Alckmin tá aqui trabalhando e o Lula tá viajando aí, velho. Né? E não é a primeira vez que o Ciro fala esse tipo de fala, não, e depois as coisas se confirmam, não, cara. Existem várias falas dele que depois, mais pra frente, o negócio vai e se confirma, tá ligado? Parece que é tipo dando uma vinhetada de coisa que eles têm do bastidor, sabe? Eles podem até ter força política, mas preferem persuarida. O que você tá pegando. O que tá pegando esse mundão na. Sabe, Klebin? Como é que tá, mano? Tá pegando aqui os caras moendo, velho. Os caras tá moendo. A crítica não crítica é o Ciro.
Roncalha, Jones Manuel e Jabur acham que o Ciro não compõe base social e política para apoiar o PND, mas defende exatamente o mesmo, que o Ciro, em todas as suas falas, acho que o Ciro... Sabe uma coisa que eu acho, velho? Sabe uma coisa que eu acho? Não sei por que é pessoal essas coisas assim, mas essa galera parece ter uma coisa pessoal com o Ciro, assim. Tem um rolê pessoal, velho. Sabe, tem um rolê pessoal dos caras. Os caras não gostam da pessoa do cara, tá ligado? Os caras têm problema com a pessoa, acho, velho. Não sei, mas eu sinto isso, tá ligado? E, o, a função do PT é não deixar os trabalhistas se reunirem, tá ligado? Desenvolvimentista trabalhista, mano. O PT, o rolê dele é esse, velho. Então, mas por que os caras iam ficar nessa, mano? Por que os caras iam ficar nessa, tá ligado? De atacar o cara. É isso que eu não consigo entender. Não sei, cara. Às vezes posso estar viajando, sei lá. Eu preciso formar uma opinião sobre isso. Preciso refletir sobre isso, sabe? Consultar os universitários. Deixa eu ver aqui. O que mais tá tendo aqui? O que mais tá tendo, gente? O Bolsonaro tá com medo de rodar? Como é que é? Vamos ver o Ferrez, vamos ver o Ferrez. A saudade acabou! O maior festival de pré-carnaval de São Paulo está